Galera, a gente vai ler o início do Evangelho. Poxa, a gente vai falar de um texto em que Jesus vai chamar os seus primeiros discípulos ali, que vão caminhar com ele, que são os apóstolos. O que estava acontecendo nesse momento parecia algo muito simples, assim. Um homem da Galileia, chamado de filho do carpinteiro. Vocês sabem que José, ele era um carpinteiro e por isso Jesus recebeu a profissão de José, também sendo carpinteiro. Nesse tempo aqui, não tem essa parada de sisu, de você ficar vendo nota lá, se a nota está indo para cima ou para baixo, você desesperado, passando mal na sua casa. Não era assim, ninguém escolhia carreira, ficava assim pensando, gastava tempo da vida pensando, eu vou ser o que no futuro, né? Quando eu crescer, eu serei o quê? Você vê que eu não cresci tanto. E aí, né, não precisei ter essa dúvida. Mas eu tive que escolher uma carreira na minha vida. Então, não sei se você sabe, mas eu escolhi ser professor. E aí, um dia eu passei por esse processo aí. Só que para mim foi mais fácil, né? Estava mais tranquila a concorrência lá de letras. Aí passei para a UF e tal. Difícil foi fazer a faculdade mesmo, que foi um pouquinho difícil. Você pode viver esse quadro de pensar aquilo que vai ser a sua vida, mas as pessoas do tempo de Jesus não tinham essa crise não, de sisu, beleza? Então, ó, dia 20 vai sair a nota, não, dia 20 não, dia 30, não é isso? Vai sair a nota, ou vai sair o resultado final, a nota já saiu, mas essa galera aqui não, a galera já sabia o que eles seriam da vida. Então, a vida deles era mais ou menos planejada de acordo com seus pais. Então, ó, se seus pais são pescadores, e pensa, né, no tipo de profissão que tem nesse tempo, geralmente é uma profissão que lida com trabalho manual. Então, ó, seus pais são pescadores, você é pescador. Seus pais trabalham com pão, padeiro, você é padeiro. Pô, alguém é agricultor da sua família, você é agricultor. Alguém é pedreiro da sua família, você é pedreiro. É mais ou menos assim, você vai seguir a carreira que vai ser ensinada para você. Por outro lado, no meio desse cenário que parece ser simples, outras pessoas tomavam decisões bastante complexas. Um homem chamado Tibério, por exemplo, ele mandava nesse mundo, nesse tempo, era imperador romano, e você dificilmente conhece uma pessoa que se chama Tibério hoje. Tibério, você conhece algum? Deve ter tido algum aí na história. No tempo dos apóstolos, por exemplo, tinham outras pessoas importantes. Um cara chamado Nero era um cara importante no tempo dos apóstolos. Você conhece alguém chamado Nero? Dificilmente. O que eu estou querendo construir aqui? Saca só. A cena é a seguinte: Jesus está à beira-mar, numa praiazinha, de um lugar que é totalmente insignificante, esquecido. Jesus chama seus discípulos, pessoas comuns, eram pescadores. Por outro lado, existiam pessoas poderosas nesse mundo, se chamavam Tibério, Nero. Essas pessoas poderosas tomavam as decisões que, de acordo com a cabeça delas, iam mudar a história. Mas quem, na verdade, estava mudando a história eram essas pessoas humildes aqui, sendo chamadas por Jesus Cristo. Pessoas que não tinham lá muita crise, pessoas que iam viver uma vida comum e talvez até chamada de medíocre a vida inteira, mas que de uma hora para outra foram chamadas por Jesus e tudo se transforma. Então, tipo assim, cara, olha só que loucura. O nome desses pescadores aqui do século I, gente que não tinha valor algum. Você já lidou com um pescador na sua vida? Tu já entrou numa peixaria, por exemplo? Já sacou o cheiro que tem numa peixaria? Você gosta daquele cheiro da peixaria? O cheiro da peixaria é o cheiro do pescador, beleza? As pessoas não queriam muito contato com os pescadores, as pessoas não queriam estar muito perto. Por quê? Porque o pescador, ele tem um cheiro do peixe.
E o cheiro do peixe enquanto não está pronto, depois que está pronto é maneiro. Eu gosto, só eu que ri. Mas o cheiro do pescador, meu amigo, é um cheiro ruim. Um amigo meu, quando eu estudava na UF, fazia letras lá na UF, eu tinha 2 amigos que foram, eles sem grana, vieram de outro lugar, aí eles não tinham lugar para morar. O aluguel mais barato que eles conseguiram foi em cima do depósito de peixe, São Pedro ali, né, no centro de Niterói. Por que era o lugar mais barato que eles conseguiram para alugar? Porque ninguém queria morar em cima de um depósito de peixe, porque o cheiro é insuportável. Por incrível que pareça, pessoas com as quais ninguém queria andar, Jesus chama para que sejam seus apóstolos. E olha só, essas pessoas se chamam Pedro, André, Tiago e João. Quantos Pedros você conhece? Quantos Tiagos? Quantos Andrés? Quantos Joões você conhece? Quantos? Quantos? Pode contar aí nos seus dedos. Quantos Tibérios você conhece? Quantos Neros você conhece? Possivelmente nenhum. O Evangelho de Jesus é maravilhoso por isso, porque ele inverte a lógica desse mundo caído, desse mundo terrível. Pessoas que se julgam muito importantes, pessoas que se acham as mais sábias do mundo, agora não são mais, e aqueles que eram desprezados, agora são exaltados. Os que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Jesus disse isso. Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que Deus usou aqueles que não eram sábios, aqueles que não eram nobres, aqueles que não eram nada, para que pudesse desfazer aquilo que se achava alguma coisa. Jesus vai mudar a história através de pessoas comuns, como eu e você. Como eu e você. E por mais que possa ter aqui alguém no nosso meio que tenha alguma fama muito pequenininha, beleza? Tua fama não é lá tão grande também não, mas que tenha alguma fama assim, em alguma perspectiva. Então, por exemplo, pode ter alguém aqui que tenha muitos seguidores numa mídia social, alguma coisa nesse nível. Pô, você não está entre os poderosos desse mundo, beleza? Você é gente comum igual a mim, você só tem mais seguidores lá na sua mídia social, não significa nada para mim. Só porque eu tenho 700 seguidores, você está se achando melhor do que eu. Cara, olha só, consegue entender? A gente é gente comum, a gente é gente que é desprezada, mas Jesus transforma a nossa história de um modo maravilhoso. No início do seu ministério vai acontecer o seguinte, verso 16. Andando à beira-mar, à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar. Simão é Pedro, beleza? Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Perceba, gente, que as pessoas saíam de perto porque tinham cheiro de peixe, beleza? Jesus vai dizer assim, ó, agora vocês não vão pescar mais peixe, vocês vão ser pescadores, vocês vão atrair as pessoas através da pregação da palavra. Agora a vida de vocês vai ser completamente outra. Só que eles estavam no meio de um expediente. Sabe o que é expediente? A hora que você entra no trabalho, até a hora que você sai do trabalho, isso é o expediente. Saca só, quando eu falei para vocês que essa galera não tinha crise do que seria na vida, é porque essa galera fazia a vida toda a mesma coisa. Então, Pedro, que é Simão ali, e André, eles sabiam que seriam pescadores para sempre. Era assim, eles nasceram filhos de pescadores, eles seriam pescadores, os filhos seriam pescadores,
os netos seriam pescadores, porque os avós eram pescadores, os tataravós eram pescadores, a vida seria assim para sempre. Eles faziam o que eles sabiam fazer, eles foram programados para fazer, eles aprenderam aquilo desde crianças, eles eram aquilo, essa era a vida deles. Sabe o que é a vida de um pescador? Você todo dia acordar, olhar para o céu para ver o tempo, você olhar para o mar, você perceber as marés, você perceber os ventos, parecido com um surfista aí de hoje que você conheça, mas no nível raiz aqui, no nível da Galileia. Então, você sabia se o vento que estava entrando, estava saindo, se era terral, se era sei lá o quê. Esse papo de surfista aí, já viu? Esse papo que a gente não entende, mas eles entendem. Se era meio metrinho, se era meio metrão. Tem diferença, de meio metro para meio metrinho. Meio metro é meio metro, não é? Você pega uma trena, uma fita métrica e você mede. Tamanho da onda, meio metro. Para o surfista tem meio metrinho e tem meio metrão. É uma medida diferente. Cara, para pensar, a vida deles era olhar para as marés, a vida deles era olhar para a praia, a vida deles era olhar para as estrelas para se guiar, a vida deles era pescar peixe dia e noite, amarrar as redes, consertar as redes, puxar as redes, limpar o barco, cuidar do barco, voltar para casa na esperança de ter alguma coisa para trazer de volta para casa. Essa era a vida deles. E de repente um homem chamado Jesus entra na história dessa galera. Jesus diz para uma pessoa que fez a mesma coisa a vida inteira, assim, sai, me segue, agora você vai ser outra coisa da sua vida. E simplesmente esses caras largam tudo e seguem a Jesus. Verso 18, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. A proposta de Jesus não é uma proposta fácil. Jesus está chamando aquelas pessoas que, ainda que com dificuldade, tinham o pão de cada dia, para a possibilidade de passarem fome ao lado de Jesus. Jesus está chamando gente que tinha casa para dormir ao relento do lado dele. Lembre-se, Jesus diz, o Filho do Homem, está falando de si mesmo, não tem um lugar para reclinar a cabeça. Essa galera aqui tinha casa e tinha cama, com dificuldade, mas tinha. Jesus está chamando eles para não ter mais casa, não ter mais cama, ser estrangeiro, ser peregrino, ser perseguido. Jesus vai chamar esses caras para viverem uma vida difícil. Mesmo assim, eles largam tudo. Eles que sempre foram a mesma coisa a vida toda. Mesmo assim, eles largam tudo para seguir a Jesus. Verso 19. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e os seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. E o texto se encerra aqui. Amém. Primeira lição que esse texto traz para a gente, meus irmãos, Jesus ordena que seus discípulos deixem tudo para trás. O que está diante de nós, queridos, não é o oferecimento de uma vida melhor financeiramente, não é oferecimento de você passar no SISU, tirar uma nota maravilhosa lá na redação do Enem, não é a realização dos seus sonhos, não é o gênio da lâmpada de Aladim, no personagem representado pelo novo Aladim lá com Will Smith, que vai ser um gênio muito legal, que vai te dar 3 desejos e vai ser seu amigo e vai fazer a tua vontade. Não é isso que está sendo oferecido no Evangelho. Não é o sucesso em todas as coisas, não é se dar bem, não é ter mais amigos, não é ter mais seguidores, não é receber os likes. Não é isso que está sendo oferecido no Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, o que está sendo oferecido
é a companhia de Jesus em todas as situações. Ainda que as situações sejam de tormento, ainda que seja passar por uma tempestade que você nunca passou na vida e achar que o barco vai afundar, ainda que seja a separação dos seus pais, ainda que seja um resultado ruim no vestibular, ainda que seja a não realização do seu sonho, ainda que seja você não fazer intercâmbio nenhum, ainda que seja você ter que abrir mão do seu namoro porque não agrada a Deus, ainda que seja você mudar de escola, ainda que seja você abrir mão de todo tipo de amizade, ainda que seja você abrir mão da sua própria família, se isso desagrada a Deus, ainda que seja abrir mão da sua fama, da sua honra, da sua glória, do seu dinheiro, do seu sono, da sua saúde, ainda que seja abrir mão de comer, ainda que seja isso tudo em troca daquilo que é maior do que tudo, que é a presença do Filho de Deus glorioso, daquele que é mais belo do que qualquer tesouro que a gente pode encontrar nessa vida. É isso, queridos, que está sendo apresentado no Evangelho. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos eu encontrei Jesus, cara, realmente, poxa, aquela menina fez aquela música e ela escreveu o que eu gostaria de ter dito para Jesus. Diante de Jesus, tudo perde o seu valor. Lu Melpidio é o nome da menina, né? Cara, tudo perde o seu valor diante de Jesus, tudo. Eu lembro que quando eu encontrei a Jesus Cristo, cara, eu não queria mais ter a fama dos amigos que faziam todo tipo de perversidade na escola, que faziam bullying, que zombavam dos outros e que me davam segurança, porque se eu estava na posição de ser a pessoa que zombava dos outros, era para que eu não fosse zoado também. Comecei a andar com as pessoas rejeitadas da escola por conta de Jesus Cristo. Amei aquelas pessoas, eram meus amigos a partir de então. Quando você encontra a Jesus Cristo, você deve deixar tudo para trás, tudo. Jesus requer cada milímetro da sua vida. A decisão por Cristo não é uma decisão cômoda, não é uma decisão que te preserva, não é uma decisão confortável, não é. É uma decisão que confronta o nosso coração, que incomoda o nosso coração, mas vendo a beleza de Jesus, nada mais importa. Se você conhece Jesus Cristo, você sabe o que eu estou falando. Diante da beleza de Jesus, tudo deve ser deixado para trás. Não foi fácil o que esses homens fizeram, não é fácil o que a gente faz hoje para seguir a Jesus Cristo, mas Jesus requer tudo da nossa vida. A segunda lição que esse texto traz para a gente é que o sim que o Evangelho requer é um sim para sempre. Então, primeiro a gente falou do tudo, agora a gente vai falar do sempre. Primeiro você abre mão de tudo, então o que você tem que fazer? Se a partir do momento que você conhece a Jesus Cristo, você tem que olhar para a sua vida e olhar para Jesus Cristo. E nessa comparação e nesse contraste, você precisa saber que você vai abrir mão de tudo na sua vida para sempre. Então, o sim para Jesus não é um sim transitório, não é um sim momentâneo, não é um sim até eu acabar o ensino médio, não é um sim até acabar a faculdade, não é um sim até o primeiro semestre da faculdade, não é um sim enquanto eu for adolescente. Não, o sim que Jesus requer da nossa vida é um sim para sempre. Todo dia de manhã eu acordo e digo sim para o Evangelho de Jesus, depois daquele sim quando eu tinha 15 anos, há 26 anos atrás, quase 27. O sim que Jesus requer dos seus discípulos é um sim para sempre. É interessante que o texto diz assim, verso 18, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram.
eu tive a oportunidade, então, de estudar essa língua aqui na faculdade, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, né, o grego. E, estudando essa língua, eu entendi que esse tempo verbal de deixar as redes e seguir a Jesus significa deixar definitivamente, deixar de uma vez por todas, deixar para sempre. A decisão que esses caras tomaram, que é a decisão que está diante de você hoje, não é uma decisão até a hora que as coisas comecem a dar erradas, ou até a hora que eu receber aquela bênção que eu tanto pedi na minha vida, que é de passar no vestibular, de fazer um intercâmbio, de ter paz dentro da minha casa. E tudo isso que você pode pedir a Deus é legítimo, beleza? Você pode orar para passar no vestibular, você pode orar para fazer intercâmbio, você pode orar para ter paz dentro da tua casa, para os seus pais pararem de brigar. Isso você pode fazer diante de Deus. Mas o que isso não pode ser é uma barganha com Deus, uma troca. Isso não pode ser uma condição diante de Deus. Então, quando Deus faz, eu sou dele. Quando não faz, eu não sou mais. Não. Os discípulos foram chamados para dizer um sim para sempre. Porque o sim que não é para sempre, na verdade, é um não disfarçado. O não do falso. O não daquele que muda de ideia de uma hora para outra. E esse não é a mesma coisa que não para sempre. O sim que Jesus requer dos seus discípulos é para sempre. Então, se você se decide por Jesus, agora você é dele na escola, agora você é dele no pré-vestibular, agora você é dele na faculdade, agora você é dele dentro da sua casa, que é difícil pra caramba, praticar 70 vezes 7 o perdão de Jesus Cristo dentro de casa, não é isso? O que Jesus diz? Alguém fez alguma coisa contra você? Pedro pergunta para Jesus, Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes, 70 vezes 7, que é perde as contas, perdoa a vida toda, porque Deus te perdoou de muito mais. O sim que o Evangelho requer para a nossa vida, ele é totalmente radical para a nossa vida também. A gente abre mão de tudo, e a gente abre mão de tudo para sempre. Eu abro mão, então, de um relacionamento que não faça a vontade de Deus. Eu abro mão de uma carreira que não sirva para a glória de Deus. Eu abro mão do meu egoísmo, porque ele certamente ofende a Deus. Eu abro mão de mostrar a minha beleza do meu corpo de modo indecente, porque isso desagrada a Deus. E ainda que a beleza venha de Deus, você pode apresentar a sua beleza de modo decente e não de modo indecente, provocativo, sexualizado. Eu abro mão das mídias sociais que sempre trazem uma porcaria para a minha cabeça, que me faz mal, que eu sei que ofende a vontade de Deus. Eu apago as fotografias. E não estou investigando ninguém, não sei, graças a Deus não vejo o que seja, só um ou outro que eu vejo, né, porque aparece lá. Para Carlos, toda semana eu mando, eu acesso a mídia social também, pessoal. Para Carlos, toda semana eu mando vídeo da Fiat Uno, ele tem uma Fiat Uno. Aí tem uns vídeos assim, a Fiat Uno passando essa picape, não sei o quê, aí a picape lá entalada e a Fiat Uno passando. Aí toda semana eu estou mandando lá para o Carlos. Eu refaço o meu perfil, olho aquelas fotos antigas lá, coloco a mão na minha cabeça e digo, perdão, Senhor, por que eu postei esse negócio aqui? Desfaço aquilo com certeza. Eu vou para mais um ano na escola, mas agora na presença de Deus. Se é um sim para sempre, todo o meu horário do dia pertence a Jesus. Então, eu oro sempre. Poxa, esses dias, para vergonha nossa, beleza? Esses dias conversei com uma menininha, como pastor, né? Conversei com ela para ela ser recebida na igreja como membro. 11 anos a menina. Eu perguntei, você ora? Ela 3 vezes ao dia. Eu falei, cara, que coisa linda. Igual Daniel, né? Parece Daniel aqui, ó. Daniel orava 3 vezes ao dia, não é isso? Cara, menina ora 3 vezes ao dia, que coisa linda.
Poxa, quantas vezes a gente ora por dia? Será que a oração é incessante como Paulo diz que tem que ser? A leitura da palavra é incessante como Paulo diz que tem que ser? Nesses momentos a gente está se dedicando a um jejum. Galera, é hora de aproveitar essas oportunidades que a gente tem para se unir como igreja na busca pela presença de Deus, para que a gente realmente viva esse evangelho que transforme o nosso coração para sempre, queridos. E aí, se realmente você for tocado por Jesus e sua vida for transformada numa base sólida, você pode fazer qualquer faculdade, você pode passar pela UF como eu passei há 20 tantos anos atrás, 22 anos atrás. E aí você, cara, vai andar lá no meio da galera toda, vai andar no meio dos maconheiros lá da UF, vai andar no meio de todo mundo, só que todo mundo vai ver que você é crente, beleza? Todo mundo vai saber que você é cristão, você vai influenciar aquela galera, vai ter todo tipo de palestra, militância, todo tipo de palhaçada, agenda, 2030, isso aí, meu amigo, a UF já está no 2060 lá na frente, beleza? A agendinha da ONU lá, 2030, a UF já passou dessa agenda da ONU, já está lá na frente da ONU, fazendo uma agenda muito pior. E sabe o que vai acontecer? Você vai estar lá crente. Você vai estar lá crente, você vai estar lá testemunhando sobre o Evangelho. Você vai ser como Noé nos dias dele lá, você vai pregar a palavra. Ainda que ninguém se converta. Como que você aplica essa palavra ao seu coração nessa noite? Compreenda o que deve ser deixado para trás. Primeira aplicação, compreenda o que deve ser deixado para trás e deixe. Algumas mudanças são meio que automáticas na nossa vida, mas outras são difíceis. Queridos, quando eu me converti e contemplei a beleza de Jesus, teve coisa que mudou na hora, parei de falar palavrão na hora, não tinha mais palavrão, e eu falava muito palavrão. Só que teve coisa que eu tive que lutar a longo prazo, então eu era muito mentiroso. E tinha vício em mentir. Então, essa foi uma luta longa da minha vida, uma batalha que não foi de uma hora para outra. Eu sabia que Jesus era mais belo do que a mentira, mas eu era viciado em mentir. Então, eu tive que radicalmente olhar para os meus dias e tentar pensar assim, cara, em que momento do meu dia eu menti? Tinha história que eu já tinha inventado e mudado a história tantas vezes, que eu nem sabia mais qual era a história original, eu já tinha mentido tanto, que eu não sabia o que era verdade, o que era mentira, o que eu tinha vivido de verdade. Então o que eu tive que fazer? Jogar essas histórias fora. Eu não sei qual parte dela é verdade, qual parte é mentira, então eu abro mão dela toda, jogo ela toda fora. É hora de você olhar para a sua própria vida, se você segue a Jesus, você crê que você se encontrou com Jesus Cristo, você crê que você pertence a Jesus Cristo, então você tem que olhar para a sua vida agora e você precisa mudar aquilo que tem que ser deixado para trás. E aquilo que a palavra de Deus, quando você lê a palavra todo dia, cara, aquilo te incomoda. Então, às vezes, é coisa simples, o modo como você responde uma pergunta que te fazem, e você percebe que você falou alto demais às vezes, e você percebe que você falou no tom errado. Às vezes você disse até a palavra certa, mas você disse da forma errada. Isso já deve gerar arrependimento no seu coração. O fato de você perder a paciência para algumas coisas de modo muito fácil e rápido. Tem gente que convive com a gente que sabe tirar a gente do sério com facilidade. Eu sou um cara velho, tenho 41, vou fazer 42. O que acontece? Meu pai, ele consegue, espero que meu pai nem ouça essa mensagem, ele consegue me tirar do prumo rapidamente. Ele aprendeu isso com a vida. Ele consegue, ele diz uma palavra, aquilo já me incomoda, meu estômago já se contorce. Então o que eu faço? Poxa, eu coloco isso em oração diante de Deus. Eu sei que eu tenho que ter toda a paciência do mundo com meu pai. E aí eu oro antes de conversar com ele, de me encontrar com ele, e eu oro pela vida dele, e eu peço para que o Senhor vá me moldando, de forma que eu consiga ser
como Jesus Cristo seria na frente do meu Pai. É hora, queridos, de tomar decisões radicais na vida, de escolher uma carreira pelo fato de que essa carreira vai servir para a glória de Deus. Eu conheci uma menina, eu sei que esses exemplos radicais às vezes desanimam mais do que animam, né? Mas, cara, eles sempre me humilharam e me colocaram no lugar certo. Então, ainda que tenha o pesar, né, de desanimar, vai ter o lado positivo de te colocar no lugar certo. Eu estudei com uma menina, já estudando, né, a palavra de Deus e tal. Essa menina é formada em educação física. E o que ela fez? Ela, para poder contribuir para o reino de Deus, ela fez um curso de servente de pedreiro, para ela trabalhar numa missão como servente de pedreiro, auxiliar de pedreiro. Por quê? Porque na missão ela ia ter oportunidade de construir algumas casas para missionários, construir igrejas, trabalhar com reformas desses locais em países que são totalmente perseguidos e necessitados, e nesses locais ela ia poder pregar o Evangelho. Então, cara, olha só o que ela decidiu. Ela tinha uma carreira, ela já formada em educação física, ela foi e fez um curso de servente de pedreiro para ser auxiliar de pedreiro para a Igreja de Jesus Cristo. Você consegue entender? Você deve planejar a sua vida, a sua rotina. Se você quer começar a namorar agora, você tem que pensar 1000 vezes antes disso acontecer. Até que ponto esse negócio... Eu sei que já tem uma galera namorando, tapa os ouvidos aí. Você que está namorando já. Até que ponto esse negócio vai te aproximar ou te distanciar de Jesus Cristo? Até que ponto isso vai te tirar tempo para a vida devocional? Até que ponto isso vai te tirar tempo para testemunhar dentro da sua casa, para a sua própria família? O sim para Jesus Cristo, queridos, é um sim para sempre e para tudo. É um sim para sempre e para tudo que Jesus propuser para você. Eu lembro que quando eu escolhi a minha carreira foi por isso. Eu poderia, queridos, ter escolhido outra coisa. Eu era relativamente um bom aluno, tirava notas relativamente boas, sempre tive facilidade de aprender com estudo. Então, poderia ter escolhido outra coisa da minha vida, mas eu escolhi fazer letras para aprender grego, para aprender o Novo Testamento, para poder ensinar a palavra de Deus. E olha, o Senhor me colocou como pastor. Você consegue entender? Cara, tome as decisões da sua vida pautada naquilo que você tem planejado com Jesus Cristo para a sua vida. Você já sentou algum dia da sua vida e orando, você falou: Jesus, o que você quer para o meu futuro? O que você quer para a minha carreira? Jesus, o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça um cursinho de inglês? Antes de fazer, você quer que eu faça futebol, academia? Você quer que eu faça jiu-jitsu? Você quer que eu faça karatê, taekwondo, sei lá o quê? Jesus, o que você quer para mim? Você quer que eu poste essa foto? Você quer que eu apague essa foto? Cara, você já conversou com Jesus nesse sentido? Se você não fez, é hora de fazer. Você está na época de viver o melhor da caminhada cristã, porque você tem tempo para se dedicar, você tem horas para caminhar com Jesus, e isso vai trazer uma base forte para você viver a sua vida inteira aos pés dele. Tente analisar a sua vida e ver o que tem que ser deixado para trás. Segunda aplicação e última: viva o seu novo objetivo. Cara, o que ficou para trás, acabou. Jesus traz esse mistério maravilhoso para nós. Um Deus que sabe todas as coisas, esquece os nossos pecados, o período da nossa vida anterior a gente encontrar o Evangelho de Jesus e se encontrar com Ele. Então, cara, se eu era um mentiroso, agora eu não sou mais. Se eu falava palavrão, agora não falo mais. Se eu não orava, agora eu oro sem cessar. Se eu era a pessoa mais promíscua de todas, agora eu sou santo diante de Jesus Cristo e vivo uma vida santa.
tudo que aconteceu no passado ficou para trás. Então, no dia que eu me converti, queridos, toda promiscuidade, toda falsidade, toda amargura, todo palavrão, toda maldição, todo inferno que eu vivi, todo pacto, todo mal, qualquer porcaria que eu tenha feito com o diabo, aquilo ficou para trás, beleza? Acabou, foi enterrado, caiu no mar do esquecimento. O Senhor que sabe todas as coisas, esquece. E agora o que eu vivo é a santidade de Jesus, estar na presença dEle, ser dEle, pertencer a Ele, estar escondido nele. Agora eu sou dEle e de mais ninguém. A sua vida tem que ter como objetivo agora novo, fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Queridos, não há nada melhor que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. A gente canta isso daqui, não é? Não há nada melhor do que Ele, queridos. Poxa, como eu gostaria que você vivesse isso. Hoje você pode entregar a sua vida a Ele, como eu fiz, e incrivelmente Ele me encontrou. Eu que não merecia nada, não valia nada. Eu que já fiz, os piores pecados que você possa imaginar. O Senhor me resgatou, me curou, cuidou das minhas feridas, me deu roupas novas, vestes novas, um anel no meu dedo, me chamou de filho. O que está diante de nós é a oportunidade da gente viver como filho de um Deus que é bom, amoroso e perdoador sobretudo. Que você viva como crente, entregue sua vida a Jesus hoje. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, muito obrigado porque certamente você ainda faz a mesma obra. Pessoas comuns como nós, você transforma em filhos amados, pessoas que eram Teus inimigos, você chama de amigos. Muito obrigado porque você não deixa nenhum dos seus para trás. Senhor, que dessa geração aqui saia muita gente, Pai, que tenha abdicado de tudo na vida para Te seguir, Senhor. Que viva uma vida fiel a você, de todo o coração, força, alma e entendimento. Que você seja o primeiro lugar para nós, Senhor. Que seja um sim para sempre, que seja abrir mão de tudo para sempre diante de você, Senhor. A gente depende de você para isso, e é no Teu nome que a gente ora. Amém.